Segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 1 em diante, a Bíblia diz assim: meus queridos amigos, esta é a segunda carta que estou escrevendo a vocês. Nessas duas cartas procuro despertar pensamentos puros na mente de vocês, fazendo com que vocês lembrem dessas coisas. Quero que lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos, profetas, e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que foi dado a vocês por meio dos apóstolos que anunciaram o Evangelho a vocês. Primeiro, vocês precisam saber que nos últimos dias vão aparecer homens dominados pelas suas próprias paixões. Eles vão zombar de vocês, dizendo: ele prometeu vir, não foi? Onde ele está? Os nossos pais morreram e tudo continua do mesmo jeito que era desde a criação do mundo. Esses zombadores esquecem do propósito que há muito tempo Deus deu uma ordem e os céus e a terra foram criados. Esquecem que a terra foi tomada d'água e no meio da água, e também que pela água do dilúvio o mundo antigo foi destruído. Mas os céus e a terra que agora existem estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Então estão sendo guardados para o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. Meus queridos amigos, não se esqueçam, para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. Amém? Eu estava orando a Deus sobre o que eu ia ministrar nessa noite, e eu vou abrir o meu coração para vocês. Nós temos vivido coisas tão grandes aqui na igreja. Todos os cultos a gente tem visto a graça de Deus sendo derramada de uma forma singular sobre essa casa. Existem cultos que nós temos aqui que não dá vontade de ir embora. E nós muitas vezes nos preocupamos em trazer algo novo. Senhor, o que de novo o Senhor vai ministrar a nós? O que de novo o Senhor quer trazer à igreja? E quando eu comecei a ler esse texto, na outra tradução, que não é essa minha, ele começa a dizer assim: olha, eu procuro despertar em vocês as lembranças que na sua mente já foram esclarecidas. E Pedro, ele começa a dizer que ele escreve 2 cartas à igreja, e ele começa a falar as mesmas coisas, porque na verdade nesse texto ele só quer lembrar, trazer um despertamento às pessoas de coisas que já foram esclarecidas a eles, ou seja, coisas que eles já têm conhecimento. E Deus me falou assim: você não tem que trazer nada novo para a igreja, Felipe. Você simplesmente tem que lembrar a igreja daquilo que já foi esclarecido na mente deles. Eu quero despertar nessa noite sobre essa igreja o poder de influência que nós temos. Porque Deus nos chamou para que nós possamos influenciar pessoas, mas só nós poderemos influenciar pessoas se nós não nos esquecemos daquilo que já foi esclarecido na nossa mente. Eu tenho um filho pequeno e geralmente nós líderes caímos em um erro. Nós falamos uma vez as coisas, nós que pregamos ou ensinamos, e achamos que aquela palavra que foi liberada vai mudar a vida de alguém. Então nós não falamos mais, nós simplesmente falamos e ensinamos uma vez e queremos que as pessoas tomem uma atitude de mudança. Eu tenho um filho, meu filho mais velho tem 7 anos, o William. Eu tenho a Nicole de 5 e a Manu de 2. Engraçado, quem tem filho aqui? Você só fala uma vez com seu filho? Quantas vezes você tem que falar com seu filho para ele fazer aquilo que você quer? Quando você quer ensinar ele alguma coisa, quantas vezes você fala com ele? Aquilo que já foi esclarecido, você tem que despertar e lembrar ele
Aquilo que você já falou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até que isso seja impresso no coração e na mente dele. E Deus estava falando comigo sobre isso. Nós temos que imprimir a palavra, os princípios que já foram estabelecidos nos corações das pessoas, para que nós realmente possamos influenciar pessoas. E eu vejo que Pedro, ele escreve aqui, e ele se preocupa em lembrar a igreja, em despertar a igreja naquilo que já havia conhecimento, naquilo que eles já tinham conhecimento. Há poucos dias atrás nós descobrimos que a igreja estava com um vazamento de água. E nós começamos a caçar o vazamento, chegava aqui, um dia eu orei, Senhor, por favor, mostre esse vazamento, ninguém achava o vazamento. Eu sei que você chegava no relógio, o relógio estava girando, e não parava de girar. A água está vazando por algum lugar. Procuramos, não achamos, e eu descobri um rapaz que ele tem uma maquininha, que ele põe no chão, ele vai com fone, ele vai seguindo os canos, até encontrar o vazamento, ele consegue ouvir o vazamento, e ele encontrou um vazamento na igreja. Estava ali do lado da guarita, tem uma torneira, embaixo daquela torneira, no muro, por causa do movimento dos carros, dos caminhões que passam na rua do lado, o joelho daquela torneira rachou, e quando ele abriu, a água estava vazando ali. Todos os dias nós passávamos pelo vazamento, mas nós não enxergávamos o vazamento. Sabíamos que alguma coisa estava roubando a água da igreja, mas nós não sabíamos o que era. Muitos crentes estão assim. Sabe que algo está roubando a sua força e a vida de Deus derramada sobre você, mas talvez você ainda não descobriu o que é. Talvez você passa por isso todos os dias, por ele todos os dias, mas ainda não descobriu. Porque nós nunca tropeçamos nas grandes pedras, nós tropeçamos em pedras pequenas. Grandes pedras, geralmente nós desviamos delas. Porque nós esquecemos aquilo que um dia nos foi ensinado. E se você quer aprender algo, ouça. João Batista era um cara que só tinha uma palavra: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Eu nunca vi João fazer um milagre, eu nunca vi João mudar a sua mensagem, mas a mensagem dele cada dia ficava mais pesada: raça de víboras, se arrependam. Mas a Bíblia diz que não houve homem nascido de mulher maior do que João Batista. Então nessa noite eu não quero fazer nada mais, nada menos do que despertar você aquilo que a sua mente já foi esclarecida, para que possa despertar em você o seu poder de influência. Amém? E quando nós vemos a preocupação de Pedro, quando ele escreve à igreja, ele escreve tentando lembrar coisas que lhe foram ensinadas, e eu começo a perceber a preocupação de Pedro com o discipulado. Deus nos chamou para que nós possamos ir e nós possamos fazer discípulos. Está em Mateus capítulo 28. Vai e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando você vai ver esse ide, quer dizer, você indo no caminho, você vá andando no caminho com o objetivo de fazer discípulos. E conforme eu ando, o meu propósito de vida é fazer discípulos. Talvez uma das coisas que nós nos perdemos na igreja é quanto ao discipulado. O discipulado não é a sala onde você vai e você tem o start da palavra, onde você vai aprender as coisas básicas, mas o discipulado tem o objetivo de tornar pessoas como nós. E isso quer dizer imprimir Cristo sobre as pessoas. A palavra cristão, quem é cristão aqui? Levante a mão. Engraçado, todo mundo se diz cristão. Mas cristão quer dizer um pequeno Cristo, alguém como Cristo. Alguém em que na sua vida, no seu caráter, no seu coração, Cristo foi impresso. Então o que nós temos que fazer, e o nosso objetivo como igreja, é imprimir Cristo na vida das pessoas. É eu me preocupar com pessoas e fazer com que as pessoas que andem ao meu redor se pareçam com Cristo. Engraçado, existem pessoas na igreja que eu tenho uma grande preocupação, que são grandes influenciadoras, mas influenciam para o mal.
Que se alguém chega perto dele, um conselho, uma palavra pode desviá-lo ou desvirtuar o seu caráter cristão. Porque ele não entende o seu propósito, que o propósito de todo cristão é imprimir Cristo na vida das pessoas. Olha a preocupação que Pedro tem quando ele escreve à igreja, de que o caráter dessas pessoas não fosse desvirtuado. Por isso ele fala várias vezes a eles a mesma mensagem, a mesma palavra, para que na verdade Cristo fosse impresso na vida deles. Alguém já viu uma impressora funcionando? A impressora vai lá, ela passa várias vezes no mesmo lugar, até que aquele papel seja marcado por completo, e aquilo que nós vemos na tela possa ser impresso no papel. O Evangelho é isso, e o cristianismo é isso, é aquilo que eu vejo na Bíblia Sagrada ser impresso na vida de pessoas. E quando nós vamos ver o apóstolo dizendo que nós somos cartas vivas. O que é uma carta? É um papel em que foi impresso algo sobre ele. Você quer ver Cristo? Então tem que olhar para o povo de Deus, para os filhos de Deus, que tem Cristo impresso em sua vida. Então eu tenho que me preocupar com aquilo que eu falo, eu tenho que me preocupar com o meu andar, sim Senhor, porque eu sou uma referência para o mundo, e a igreja tem perdido o poder de influência dela, porque a igreja esqueceu o que é ser um cristão. E cristão não é ser um frequentador de igreja, um cristão é aquele que tem Cristo impresso na sua vida. Foi feita uma pesquisa, nós somos no Brasil mais ou menos 44 milhões de evangélicos e 52 milhões de desviados. Nossos jovens iam para a faculdade e se desviavam. Existe uma pesquisa que a maioria dos que se desviavam do 5º ao 8º período, de tanta mensagem secular que recebiam. Hoje eles se desviam no primeiro período da faculdade. Sabe por quê? Porque na verdade Cristo ainda não foi impresso no coração das pessoas. E nós entendemos o Evangelho como vir a uma igreja, participar de um louvor, algo muito legal. Mas nós não temos o conhecimento dos princípios básicos do Evangelho, que nos sustentam e nos fazem ficar firmes, para que Deus possa construir sobre nós o seu reino. Então nós precisamos nos preocupar com a base do Evangelho. Existem pessoas que são uma influência negativa. Eu quero que você pare e pense um pouco agora. Porque você não precisa dizer para o pecador que ele é um pecador. Você sabe quando nós erramos e quando nós pecamos. Eu quero saber se você é uma influência positiva ou negativa para as pessoas que andam com você. Você é uma influência positiva ou negativa para a sua família, para os seus filhos, para a sua casa. Será que eles podem copiar você? Ou você é aquele que diz assim, vai, mas o papai não vai. Faz, não seja igual ao papai, viu? Tem gente que ainda tem a cara de pau. Não seja igual ao papai. Segue a Bíblia. O Evangelho é pregado, e se necessário for, nós usamos palavras. Você ainda não entendeu o que é o Evangelho. Nós não entendemos ainda o que é influenciar pessoas, o que é discipular pessoas. É eu pegar alguém e falar, ande comigo. Seja como eu sou. Você imagina quantas pessoas nós ganhamos para Cristo, mas quantas pessoas nós matamos. Quantas pessoas vão para o inferno por nossa causa. Um dia uma pessoa me procurou e falou, pastor, eu quero te pedir perdão. Perdão porque eu estava meio revoltado, falando mal de todo mundo, falando mal da igreja. Eu falei, você está perdoado. A única coisa que eu quero saber é o seguinte, quem vai dar conta diante de Deus por essas pessoas que vão para o inferno por aquilo que você ouviu? Essa pessoa era uma pessoa que subia no altar, cantava lindamente. Mas preste atenção, o Evangelho não tem a ver com cantar, com pregar, com qualidades intelectuais, com talento, com dom. O Evangelho tem a ver com caráter transformado.
o seguinte: o maior valor dessa igreja, o maior bem dessa igreja, não estão nos instrumentos, não está no som, não está no prédio. O maior bem dessa igreja estão nas vidas que Deus confiou nesse lugar. Eu quero saber se Deus pode confiar alguém nas suas mãos e dizer para essa pessoa: seja como ela. Quando a Bíblia fala de Davi, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu quero que você entenda, Davi não era um homem perfeito, Davi era um pecador. E nós estamos longe de ser uma igreja perfeita, ou longe de ser uma igreja que tem pessoas perfeitas, amém? Mas Davi era um cara que tinha um coração voltado para Deus e sensível a Deus. O dia que ele pecou, Deus deu uma coça em Davi. E Davi se humilhou. Davi era um cara que tinha um coração ensinável. Era uma pessoa que tinha um coração aberto para a palavra e para a vontade de Deus, para aquilo que Deus tinha com ele. Quantas vezes nós estamos dirigindo, perdemos a sensibilidade, estamos caminhando, e um acidente pode acontecer, e nós perdemos tudo de bom que Deus fez na nossa vida, amém? Pedro começa a falar a essa igreja: olha, vocês precisam se lembrar, coisa simples demais. Eu quero que vocês se lembrem das palavras ditas há muito tempo pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador que foi dado a vocês por meio dos apóstolos. Pedro está dizendo: não quero trazer nada novo, eu quero apenas que vocês se lembrem. O que são essas palavras que foram ditas? São princípios. Vocês precisam se lembrar dos princípios. Vocês precisam se lembrar de onde estão sendo edificados, sobre o que estão sendo edificados, amém? Quantas vezes você entrou nessa igreja e você ouviu falar sobre princípios? Sabe qual é o problema do mundo? O mundo está se autodestruindo, as famílias estão acabando, os casamentos estão acabando, as igrejas estão se perdendo. Pastores têm se desviado, porque abandonaram os princípios do Senhor. Quem entende e conhece os princípios da palavra de Deus, levanta a mão. Quem aplica na sua vida, levante a mão. Você quer ver uma coisa? Um dos princípios que a Bíblia nos ensina é o princípio da honra. Sabe o que é honra? É valorizar. Se você for lá em Mateus capítulo 10, fala sobre nós honrarmos quem recebe o filho, recebe o pai, quem honra o profeta, recebe galardão de profeta, quem recebe um dos pequeninos, e vai falando ali sobre níveis de honra. Um dia eu estava ensinando aqui na igreja sobre isso. Ali está falando sobre honrar a Deus, sobre honrar aqueles que estão sobre nós, honrar aqueles que estão no mesmo nível que a gente, e honrar aqueles que estão no nível inferior do que o nosso. Toda a Bíblia explica sobre honra. Honra é valorizar algo. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o próximo, e amar é honrar pessoas. Nós honramos pessoas, nós honramos a casa que nós estamos. Você que é um líder, você que é um patrão, você honra aqueles que são seus empregados? Você honra as pessoas que estão ao seu lado? Engraçado, as pessoas guardam tantos os costumes da religião, mas muitas vezes desonram com seus lábios a Deus e os seus próprios irmãos. Quantas pessoas estão presas a um costume, mas as palavras que saem da sua boca são palavras de desonra? Por que existe no nosso meio tanta divisão? Por que existe no nosso meio facções? Por que existe no nosso meio murmuração? E nós que chamamos-nos de cristãos, porque nós estamos preocupados com coisas que não são princípios. Porque uma pessoa que murmura é uma pessoa que não honra a pessoa que está ao seu lado. Uma pessoa que divide é uma pessoa que não honra a casa em que ela está. Que não entende o que é amor, porque o amor é buscar o interesse do próximo e não o seu interesse.
Porque em nosso meio existem tantas divisões e brigas para que nós possamos ter razão. Sabe por quê? Porque nós estamos errando no princípio da honra. E essa honra serve para tudo. A Bíblia diz: filhos, honrem os seus pais, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Olhe bem, quantos filhos estão aqui e não honram os pais? Então é um princípio que ele deve ser seguido não em apenas uma área da minha vida, mas em todas as áreas da minha vida. Uma vez, o irmão falou assim: pastor, tem um irmão da igreja que está lá nas Minas, e ele faz culto. E toda vez ele fala assim: e aí, irmãos, tu não vai fazer culto com a gente, irmão? E aí, irmão? Lá tu ministra na igreja, aqui tu não quer fazer culto? E ficava jogando na cara deles. Eu não posso ir lá. Por quê? Porque, pastor, os caras tiram sarro dele. Lá ele chega, prega a palavra, quer falar em línguas. E aí, varão, pá. Na hora de trabalhar, ele não vai trabalhar. Sabe o que ele faz? Ele fica escondido nos encanamentos lá das Minas, dormindo. Tá dando golpe no trabalho, aí os caras falam: e aí, irmãozinho lá? Tem um irmãozinho lá? O que adianta você andar com a Bíblia debaixo do braço, fazer cultos, orações, se você não guarda o princípio da honra? E você não pode honrar aquele que paga o teu salário todo mês. Você entendeu? Eu preciso guardar os princípios, e nós guardamos coisas, estabelecemos sobre coisas que são mutáveis, mas aquilo que não muda, nós deixamos de. Quantos filhos que têm a oportunidade de honrar os pais e não honram? Você está perdendo a bênção de Deus sobre a tua vida. Eu lembro, meu avô era petroleiro. Meu avô tinha vários filhos, ele ganhava dinheiro. Eu gostava de dormir no meu avô, porque toda vez que eu dormia no meu avô, ele sabia que eu gostava de pão doce. Eu acordava de manhã e ele falou: Felipe, já comprei o seu pão doce. Meu avô era um amor de pessoa. Só que você imagina, ele se aposentou, o salário vai caindo, e ele tinha 2 trabalhos. Então ele aposentou e ele trabalhava num outro. Ele não tinha uma casa própria, foi ficando mais velho, não conseguia mais trabalhar e foi viver da aposentadoria. A aposentadoria não dava nem para pagar o aluguel. E eu lembro que Deus começou a abençoar a nossa família financeiramente. E meu pai falou assim: o meu sonho é eu poder comprar algo para que o meu pai e a minha mãe possam morar. E eu lembro até hoje, quando meu pai construiu uma casa e deu para o meu avô e minha avó morar. E ele falou assim: olha, eu estou me sentindo muito honrado. E ele falou assim: Felipe, Deus começou a nos abençoar muito. Meu pai tinha uma empresa, nós fomos muito abençoados através daquela empresa. E meu pai me parou e me falou assim: você sabe o que Deus está nos abençoando? Porque eu estou honrando os meus pais, Felipe. Deus me deu a oportunidade para honrar os meus pais, para que Ele pudesse me abençoar. Por isso nós estamos sendo abençoados. A alegria do meu pai era poder honrar os pais, e a alegria de Deus era poder nos abençoar. É um princípio. O princípio da honra, ele serve para tudo. Ele serve quando nós amamos o nosso próximo e honramos ele. Quando nós honramos a casa de Deus em que nós estamos e temos prazer nela. E falamos disso. O que você mais encontra nas igrejas hoje é murmurador, é gente insatisfeita. Pessoas que não honram a cadeira que senta, o lugar em que está, os santos que estão ao seu redor, os pastores que Deus colocou sobre a sua vida. Quer outro princípio? Fidelidade. Quem é infiel a Deus no namoro, vai ser infiel a Deus no casamento. O que garante? Se você tem... Irmão, namorar certo é fácil. É difícil, irmão, se guardar. Mas o crente está lá na maior luta. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, me perdoa. Jesus, olha lá. É fácil, não é? É difícil. Mas pode saber uma coisa, que quem é fiel no namoro, no casamento vai ser fiel. Irmão, se não é fiel no namoro, se cuidar. Se cuidar. Se arrepende do seu pecado. Porque quem quebra o princípio no namoro, quebra no casamento. Quem quebra no casamento, quebra com Deus. Quem quebra com Deus, quebra com a igreja. Quem quebra com a igreja, quebra com o irmão. Quem quebra com o irmão, quebra com o melhor amigo.
fidelidade, ser fiel a Deus. Princípio. Vamos embora que não dá mais tempo de ficar no princípio. Sabe o que Paulo diz? Pedro diz. Pedro ele começa a dizer assim, olha, tem pessoas que não vão crer, tem pessoas aí que vão deixar um negócio passar, falar assim, para que vocês são bobos, estão crendo? Tipo assim, ó, o mundo andou. Vocês são careta, não é que a gente é careta, é que a gente não é desse mundo. Nós somos intensos. Uau, intensos em Jesus. O nosso amor por Deus é intenso. Aí ele diz assim, não. Aí Pedro começa a falar, olha aqui. Lembra que Deus fez o mundo, destruiu o mundo com água? Agora é o seguinte, Deus está preparando o mundo para destruir novamente, para trazer juízo. Então, se você quer aumentar o seu poder de influência, primeira coisa, você tem que entender sobre os princípios da palavra. Segunda coisa, você tem que entender que o juízo virá. E a Bíblia diz assim, não se engane, de Deus não se zomba, tudo que o homem planta, ele também colher. Então fala assim, tudo que eu plantar, eu vou colher. Existe um juízo. Um dia que nós vamos dar conta do nosso pecado. Isso, meu irmão, não tem a ver com crente só, com pastor. Todos nós daremos conta das nossas obras. Sabe o que as pessoas têm perdido? Algo que se chama temor a Deus. E o temor é o princípio da sabedoria. Tem coisas que eu queria fazer, mas eu não faço porque eu temo o Senhor e eu sei quem Ele é bom. Eu sempre conto aqui, eu lembro que eu casei com Renata, Renatinha é doce, Renatinha é um amor, e Renatinha toda fofinha, não sei o quê, e um dia eu estava em casa, e o marido gosta de provocar a esposa, não é um dom de Deus que Deus nos deu, porque o objetivo do homem é fazer com que a mulher mostre toda a sua força. Aí um dia eu falei assim, amor, ela falou, eu sou amor, mas sou fogo consumidor. Na hora eu tremi, Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor, irmão. Eu vejo pessoas que se afastaram de Deus, conscientemente se apostataram da fé. Eu estava falando com os meninos há pouco tempo, eu nunca vi uma pessoa dessa voltar à posição que estava. Irmão, eu nasci no Evangelho, eu descobri que ontem eu fui pregar na Igreja Batista no Parque Continental, chegou uma irmã e falou assim, uma irmã já idosa, pastor, o senhor pregou na minha igreja quando o senhor tinha 10 anos. Eu falei, nossa, 10 anos, fazem 30 anos. 30 anos? Tô velho. Aí, eu nunca vi na minha vida a pessoa se levantar. Geralmente, quando volta para Jesus, está já nos últimos minutos. Quando volta todo arrebentado. Porque a gente vai vivendo pensando que o juízo nunca vai vir. Um dia todos nós vamos dar conta para Deus daquilo que nós estamos fazendo. Preste bem atenção, quero que você entenda isso. Se você tem um filho, teu filho é assassinado, e de repente esse filho, esse bandido agora, vai preso. Chega o dia do julgamento dele. E quando chegar o dia do julgamento do assassino do seu filho, o juiz fala assim, gostei de você, você está perdoado. Esse cara é um bom ou um mau juiz? Bom ou mau? É mau? E você acha que Deus é um bom ou mau juiz? Deus é bom. Sabe o que Deus faz? Você deve, paga. Ninguém foge.
Agora, quando você entende o Evangelho de Jesus, Jesus olhou para nós e falou assim: Deus, está vendo o Eduardo? Ele tem que morrer. Mas é o seguinte, eu me coloco no lugar dele. E eu vou ser condenado no lugar dele. A Bíblia diz que ele levou sobre nós, sobre si, todos os nossos pecados, nossas dores, nossa condenação. Então, quando eu aceito a Jesus, preste atenção, e eu recorro ao sangue de Jesus que me purifica de todo pecado, alguém é condenado no meu lugar, e ele se chama Jesus. Você entendeu o que é a graça do Evangelho? Então não existe pecado que não possa ser perdoado, mas ninguém vai escapar do juízo de Deus. Toda a ira de Deus foi sobre Jesus, por mim e por você. Mas para que eu possa estar aqui hoje, alguém teve que morrer por mim. Para você estar aqui hoje, alguém teve que morrer por você. Para nós chegarmos no céu, alguém teve que morrer por nós. Aleluia! Entenda uma coisa, Deus é longânimo, mas existe a medida de Deus. E quando nós chegamos à medida de Deus, e Deus é longo, vai indo até que Deus fala: é agora! Então eu não posso viver como se eu não fosse eterno, porque todos nós fomos feitos para a eternidade, mas após a morte segue-se o juízo. Não adianta, queridão, tu ter uma avó crente, uma mãe crente, chegar no teu velório lá e falar: Deus, por favor, tira ele do inferno, Jesus, e coloca ele no céu. Não! Perdoa os pecados dele, Deus. Não! Eu preciso reconhecer quem eu sou. Cara, eu estava falando com o Danilo, e ele falou assim: pastor, tem hora que a gente vê que nós não somos ninguém. Está vendo esse coração que bate no seu peito uma hora, pode parar. Nós não somos nada. Nós viemos do pó e vamos voltar para o pó. Abaixaralabacanta-labas. Terceira coisa que eu quero deixar vocês cientes nessa noite. Então, sempre quando você andar, caminhar, lembre-se que existe um juízo e todos nós seremos julgados diante de Deus, amém? Deus não tem desculpa, Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração, Deus vê a profundidade do nosso ser, que a gente pensa que, estamos indo, o cara se sente o dono do mundo é Jesus, e uma hora a gente descobre que tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele, nós existimos por causa dele, a glória é dele, o poder é dele, amém? Engraçado, vocês não estão muito felizes quando fala de juízo, né? Eu era pequeno, minha mãe falava assim: Deus está vendo. Eu ficava morrendo de medo: Jesus, Deus está vendo, Deus me perdoa. Eu ia colar na prova, ninguém via, o professor não via, mas eu sabia: Deus está vendo. Deus está aqui. Já viu que você se sente constrangido, o Espírito Santo te constrange, não sabe onde pôr a cara, vem para a igreja, fica meio fora de tudo, porque é Deus falando, o Espírito Santo está te convencendo: eu estou vendo, eu estou aqui. E engraçado que não tem como fugir da voz do Espírito Santo, não é não? Oh, aleluia, glória a Deus por isso, é porque Ele nos ama. Terceira coisa que eu queria falar são das promessas. Pedro diz assim: vocês acham que as promessas estão demorando? Ele prometeu. 1000 anos para Deus é como um dia como 1000 anos. Olha, Ele vai voltar. O dia do Senhor vai vir. Ele promete, Ele cumpre. E eu queria que você entendesse um pouco das promessas de Deus. Deus tem promessas para as nossas vidas, amém? A Juliana estava falando comigo hoje de manhã sobre o testemunho do Danilo. Ela falou que uma semana antes, no sábado,
Isso foi na segunda que começou esse processo. Eles foram com o Connect para o retiro. E ali Deus falou com ela e falou com ele sobre o casamento deles, que Deus estaria entrando e trabalhando. E toda vez que o médico dizia assim, olha, ele vai morrer, ela lembrava da promessa. E Deus falou, Deus, o Senhor tem que cumprir sua promessa. E isso trazia paz para ela. Ela disse que veio numa segunda-feira aqui, na tarde com Deus. Foi isso, Ju? Foi isso? E Deus falou com ela sobre isso. Deus reafirmou o que tinha falado no sábado. E quando vinha a notícia ruim, ela lembrava da promessa. Eu quero que você entenda que a palavra, ela tem promessa para nós. E a palavra, ela vai se cumprir. Talvez o maior problema das pessoas, e muitas vezes nós não confiamos em Deus do jeito que deveríamos confiar, porque nós somos imediatistas. Nós vivemos em uma sociedade imediatista. Nós vivemos num tempo em que as pessoas querem as coisas para ontem. E ela chega para Deus, Deus, eu quero hoje, eu quero agora. Só que eu quero que você entenda que as coisas não vão acontecer no nosso tempo. As coisas vão acontecer no tempo de Deus. Quando nós guardamos os princípios da palavra de Deus, Deus cumpre promessas na nossa vida. Agora, Deus só pode abençoar quem é comprometido com Ele. As bênçãos alcançam, o que a Bíblia diz? Buscai primeiro o reino de... E as bênçãos? Essas bênçãos te alcançarão. Eu vejo que tem gente que fica correndo atrás de bênção, atrás de profeta, atrás disso, daquilo. As pessoas perderam o senso do que é comunhão, do que é propósito. E aí eu vejo que muitas pessoas, elas não entendem isso, que quando eu busco o reino de Deus, as promessas nos alcançam. Então, você quer ser alcançado pela bênção do Senhor na sua vida? De verdade, você quer ser alcançado, irmão? Busque o reino. Ontem eu estava pensando à tarde sobre isso, e eu estava lembrando, nós tivemos a conferência, quem participou da conferência aqui semana passada, foi bom? Gente, foi algo maravilhoso. Eu estava falando com um amigo meu, eu falei, eu acho que eu nunca na minha vida de cristão vivi algo tão poderoso como eu vivi nesses dias. E eu estava falando com os meninos da organização, eu falei, se nós pensássemos ou imaginássemos algo, não seria ou não superaria aquilo que Deus planejou e fez. Você entende isso? Aí eu comecei a ver o que Deus está fazendo na igreja e a igreja ao qual nós congregamos. Se lá atrás, quando nós iniciamos, eu planejasse algo, eu não conseguiria planejar algo tão bom quanto aquilo que Deus está fazendo hoje. Aí eu comecei a lembrar do meu casamento. Gente, se eu fosse escolher qualquer moça, ou planejasse algo para a minha família, para o meu casamento, eu não conseguiria superar no meu pensamento aquilo que Deus me deu. Para a minha família, para o meu casamento, para a minha esposa. Essa mulher linda que Deus me deu, uau! Nem nos meus melhores sonhos conseguiria imaginar você. Te amo. Hoje eu já dei chocolate para ela, hein? Olha lá. Você entende? Quando passa as coisas e nós começamos a ter uma visão de tudo, nós começamos a pensar, Deus, o Senhor é perfeito. Mas qual é o nosso problema? É que nós não confiamos com intensidade, com integridade, com força. Nós não colocamos força para confiar. Aí Deus promete falar, mas Deus não aconteceu. O porquê? E nós começamos a duvidar porque não aconteceu. Foi o que aconteceu com Abraão. Deus prometeu, você vai ser pai de multidão. Mas cadê que a multidão não chega? E o milagre não acontece? E nós queremos dar uma ajudinha para Deus. É quando a gente arruma os Ismaéizinhos da nossa vida. E os nossos erros, eles dão cria. A nossa falta de fé dá cria, porque nós não confiamos. Se Deus falou, vai dar certo, fica tranquilo, vai dar certo. Ele falou, vou curar, fica tranquilo, Ele vai curar. Eu vou fazer, fica tranquilo, Ele vai fazer.
E fala, eu estou contigo, fica tranquilo, Deus está contigo. Permaneça na promessa. Permaneça na promessa. Permaneça na promessa. É o que Pedro está querendo dizer. Porque Deus não vê, mas é 1000 anos, Deus não está vendo daqui a 1000 anos, Deus está vendo o amanhã como se fosse hoje. Porque Deus é Deus da eternidade. Deus já está olhando para o teu familiar salvo. O problema é que eu não consigo ver, porque eu não vejo na ótica de Deus, porque eu não enxergo a promessa como Deus vê. E a Bíblia diz assim, Deus não é homem para que minta. Deus não muda de ideia. Deus falou algo, presta atenção, meu irmão. Deus falou algo, Ele não vai mudar de ideia. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Deus não vai mudar de ideia. Deus não vai mudar de ideia. Deus não vai mudar de ideia. Deus está conosco. Deus está conosco. Ele não vai mudar de ideia. Vai lá para Números 23. Só estou no Números 23, hein, gente? Deus não é como os homens que mentem, não é ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Só basta ele dizer, vou fazer. Acabou, vai fazer. Ponto. Já está feito. Já está feito. Sara riu. Deus é doido, não vai fazer nada, não tem como. Tem. Deus abre madre. Deus fecha a madre, Deus abre porta, Deus fecha a porta, Deus para o sol, Deus derruba gigante, Deus abre o mar, Deus fecha o mar, Deus abre o rio, Deus fecha o rio, Deus para o sol. Aleluia! Eu estou no tanque, não posso chegar lá, Jesus vai até o teu encontro, Deus vai no teu encontro. Deus não deixa o fogo te queimar na fornalha. Deus fecha a boca do leão. Deus vai no velório para tocar no esquife. Ele abre, manda tirar a pedra, ele grita, Lázaro sai para fora, e Lázaro sai. Ele morre e ressuscita. Ele é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Levante a sua mão e diga, Deus é Deus, Deus é Deus. Nós cremos no Deus. Queridão, nem que Deus pegue o mundo e vire de cabeça para baixo. Deus faz. Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus faz, Deus faz. Deus faz, Deus vai de encontro. Aonde tiver, Deus vai de encontro, Deus vai de encontro. Quando Deus ama, meu irmão. Eu lembro um dia, eu estava na igreja, um jovem chegou aqui e falou, pastor, eu quero receber Jesus, aceitar Jesus. O que foi, meu filho? Estava no centro. O Espírito baixou lá e falou assim, vai para a igreja receber Jesus e aceita Jesus. Eu falei, o que foi? Vai para a igreja, você precisa receber Jesus. Eu falei, quando Deus manda, até o diabo obedece, não é não? Tu já pensou, meu irmão? Deus é poderoso. A gente não precisa de nada novo, é só saber que Deus é poderoso. É só saber que Deus cumpre promessa. É só saber dos princípios que nós devemos estabelecer sobre a nossa vida, para que a nossa vida seja próspera. Renata está falando sobre administração, mordomia cristã, mordomia do dinheiro. Irmão, ela está falando de gente, tem gente que gasta, né? Gasta, que o devorador chega lá e é o maior concorrente do devorador. Tem gente que é concorrente do devorador. Tem irmã que é a própria devoradora encarnada.
que o devorador fica até triste. Poxa, não tem trabalho para mim mais. Sabe por que princípio? A gente administra aquilo que nós temos como se fosse nosso, esquecemos que é de Deus. Irmão, se você administra mal aquilo que é de Deus, você vai administrar mal as suas coisas e mal as coisas das pessoas. Nosso dinheiro não é nosso, é de Deus. O Evangelho tem que ser vivido com intensidade, o Evangelho tem que ser vivido com integridade, Evangelho é radical. Eu estava brincando esses Evangelho é xiita. Você entendeu, irmão? Eu não sei nem o que é xiita, mas a gente... Se algum ficar triste, foi mal. Mas assim, quando a gente lembra a palavra xiita, é radical, não é não? Aqueles caras barbudão, acabou a bomba. Não que a gente vai pôr uma bomba na mão. Mas assim, a gente não negocia princípios, gente. Nós não negociamos os princípios do Senhor. Às vezes não entendo, o cara saiu do mundo, bebia, aí vai fazer uma festa, aí ele põe bebida na festa. Desculpa, é você que se adapta a eles ou eles têm que se adaptar a você? A nós. Aí a gente diz que quer influenciar, mete o pau na igreja. Teve um mesmo que falou assim, pastor, meu namorado não quer vir para a igreja porque tem um cara que trabalha com ele, que é da igreja. Você entendeu? O problema do cara não estar em comunhão com os santos não é nem... É o irmão da igreja que está lá. Aí eu quero que você pense, nós somos o problema ou nós somos a solução? Você quer ser o problema ou você quer ser a solução? Essa igreja quer ser o problema para pessoas, nós queremos ser a solução para as pessoas. Simples. Nós precisamos refletir. Cadê meus amados aqui? Subam cá. Meus irmãos. É tão bom a gente viver em comunhão, é tão bom ser igreja, é tão bom a gente estar junto, é tão bom caminharmos junto, né? Eu acho que não tem nada melhor do que isso. Às vezes acaba o culto e a gente fica até meia-noite aqui conversando, as crianças correndo. E eu falo para os meninos, a igreja é fácil de entrar, difícil é sair, irmão. A gente quer ir embora não consegue. É tão bom a gente ver o processo de Deus libertar pessoas, porque nós estamos num processo. Somos transformados de fé em fé, de glória em glória, mas o que eu quero nessa noite é que você abra o seu coração e permita a palavra entrar e mudar você. Eu não quero que você mude, porque alguém diz assim, olha, você para ser crente tem que ter esse estereótipo. Não. Eu quero que a gente seja transformado, porque o Espírito Santo nos constrange, a gente chega diante da palavra. A palavra ela é uma luz tão poderosa sobre a nossa vida, que nos coloca diante de um espelho, e você fala, rapaz, alguém sai com o cabelo bagunçado? Alguém sai sem ver a roupa que está vestido? Tem, né? Pior que tem. Tem. A irmã sai, gente, a Manu tem 2 anos, aí hoje ela foi passar batom. Aí ela falou assim, papai, tá borrado? Tudo borrado. Falei, tá borrado, filhinha. Ela, então tá bom. Até a Manu de 2 anos sabe que tem que olhar o batom na boca para ver se está borrado. E às vezes a gente vai caminhando a nossa vida sem perceber coisas que nós deveríamos perceber. Como eu estou vivendo? E a palavra é como um espelho colocado diante de nós, e você tem que olhar e falar assim, não, eu preciso mudar isso aqui, eu preciso melhorar isso. E aí o Espírito Santo nos transforma de verdade. Aí há uma verdadeira transformação. Não porque alguém impôs sobre nós, mas porque eu recebi Jesus, eu quero viver os princípios, eu sei que um dia eu vou dar conta de tudo, então preciso me recorrer ao perdão de Deus na minha vida, porque eu posso cair, mas eu não posso ficar prostrado, eu posso errar, mas eu não posso continuar mais errando, porque eu quero viver. Só quem está em Jesus tem vida abundante.